Programa Impacto. Realização Viva TV Mais. A paz do Senhor a todos, a paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs. Nós estamos aqui mais uma vez na Viva TV Mais, dando início a mais um programa Impacto. Eu, pastor Isaías de Paula, estou recebendo aqui hoje a presença de um amigo ilustre. Temos uma história muito bonita juntas e o destino nos uniu mais uma vez, agora como pastor Gustavo Pérez, não é verdade? Amém, é verdade. E eu queria dizer que é uma honra, pastor Gustavo, estar lhe recebendo aqui na Viva TV. Sei que você tem uma palavra para daqui a pouco mais, mas eu queria deixar você fazer as suas considerações. Amém, glória a Deus, povo lindo e abençoado. Um ótimo sábado para vocês, um final de semana maravilhoso na presença do Senhor Jesus. Eu agradeço mais uma vez o convite feito ao pastor Isaías, como ele falou, esse amigo aí de longa data, que ficamos aí um período ausentes da vida um do outro, mas aprove Deus nos unir novamente e agora para apregoar juntos a palavra de Deus, esse evangelho tão lindo e tão maravilhoso que tem impactado as nossas vidas e com certeza vai impactar a sua vida também. Então que desde já, que Deus já te abençoe, firma o seu coração em Deus, ouve a palavra do Senhor, porque Deus vai mudar a sua história. É verdade. Nós vamos então fazer a nossa oração Amém. Inicial e depois damos continuidade a este programa. Pastor Gustavo, eu gostaria de pedir que você estivesse levando a Deus em oração. Amém, amém. Amém. Vamos orar, vamos falar com Deus. Soberano Deus e eterno Pai, te louvamos, Senhor, te glorificamos, rendemos graças ao teu nome neste dia. Muito obrigado, Senhor, pelo dia de hoje, mais um dia que o Senhor nos fez, mais um dia em que o Senhor tem nos proporcionado livramentos. Pai, perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos pecados, e porventura até mesmo pensamentos que venham desagradar o seu coração, que através da tua graça e a tua misericórdia o Senhor nos perdoe. Deus, eu coloco diante de ti não somente a vida do pastor Isaías, mas a vida da sua família, a vida do seu ministério, a vida deste programa que tem sido, Pai, abençoador. Continua, Senhor, conosco, continua abençoando a vida do teu servo, continua capacitando o teu servo, dando a ele sabedoria, discernimento, entendimento, para que ele continue sim sendo um instrumento vivo nas tuas mãos. Pai, toma agora as nossas mentes, levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Fala conosco, Senhor, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Pastor Gustavo, esse programa Impacto, ele tem como objetivo trazer assim um conteúdo, uma palavra, né, para aquela pessoa que está muitas das vezes desanimado, prostrado, passando por problemas. O que hoje em dia o que mais a gente encontra, né, são pessoas reclamando dos seus problemas e muitas pessoas estão vivendo até sem esperança de resolvê-los. É verdade. Então, quando a gente iniciou esse programa Impacto, foi com o intuito de trazer uma palavra para que pudesse essa palavra confrontar mesmo o coração dessa pessoa. E eu creio, pastor Gustavo, que a palavra direcionada, saindo da nossa boca, mas direcionada pelo Espírito Santo de Deus, eu creio que essa palavra, ela pode arrancar pessoas que estão dentro do quarto em depressão, que não conseguem sair para interagir nem com os seus próprios familiares. Eu creio, entendeu? Eu creio nisso. E foi por isso que eu lhe trouxe aqui nesse programa, porque ao longo desse tempo, você tem compartilhado comigo de algumas palavras, trechos pequenos, e a mim que já conheço o Evangelho, né, mas sou sensível à voz do Espírito Santo, eu tenho sido impactado, né, com aquelas palavras que você deixa lá, e eu fico assim maravilhado da forma que Deus ele trabalha. Eu ouvi essa semana de um homem que eu também tenho ele como um sábio, um grande sábio, e ele conversando, ele falou, pastor Isaías, cada um tem uma túnica na sua medida, né? Então assim, eu sou um pastor, eu posso trazer uma palavra, mas o Espírito Santo lhe usa de uma forma diferente, é uma túnica diferente. E pode ser a mesma palavra, mas ele fala de forma diferente. Exatamente. Né? E Deus, eu creio que tem algo a fazer através da sua presença aqui hoje, né?
Mas sem demora, então nós vamos entrar para a palavra de Deus. Né? Amém. Vamos Amém. ouvir aquilo que o Senhor colocou no teu coração. Amém. E realmente o tema, quando você me convidou e falou que o tema era impacto, a bem da verdade é que eu já tinha uma palavra que já vinha bradando no meu coração, aquela coisa que realmente te confronta, te impacta, sabe? E que em momento algum eu escrevi como eu escrevo e te mando aqueles devocionais que você comentou, mas eu não escrevi porque ainda não era o momento de falar daquilo. E aí veio aquele convite e tal, e eu vim orando, meditando, e quando foi na noite de ontem, eu recebi um pedido de ajuda no WhatsApp de uma determinada pessoa, e a pessoa chorava muito, a pessoa desesperada, sabe aquela coisa, eu vou morrer porque terminou o namoro, o namorado foi embora e já está com outra e não sei o que, e a pessoa só quer ouvir, só quer falar com ele, só serve ele. Aí veio aquela coisa do impacto. E aí veio o texto em meu coração, que está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo de número 2, que diz assim a palavra de Deus: de repente veio um vento impetuoso e veemente, e encheu toda a casa dos que estavam assentados. De repente vem um som de um vento veemente e impetuoso, vírgula, e encheu a casa de todos os que estavam assentados. Nota-se que a palavra de Deus diz que vem o som de um vento. Som não é para nós sentirmos, som é para nós ouvirmos. Vem um som para nós ouvirmos o som de um vento. E o texto termina na sua parte B dizendo que enche a casa de todos os que estavam assentados. E aí eu perguntava para Deus, Deus, que mistério é esse? Vem o som é para a gente ouvir. E aí quando você começa a meditar naquilo, quando de fato você para e senta para esperar Deus falar, você começa a entender que na maioria das vezes nós queremos atravessar o processo para chegar no propósito. Como assim atravessar o processo? A gente não espera nem Deus falar, a gente já quer começar a agir. Isso é preocupante, porque nós temos esse problema. Eu já tive esse defeito, pastor, eu não nego. Eu já tive esse defeito de Deus, eu vou te ajudar, eu vou fazer agora. Não, mas você tem que entender que o início do processo para se chegar naquele propósito, na promessa, o início é senta e aprende. Na nossa vida é assim, a gente vai para uma sala de aula e senta na carteira e o quê? Escuta o professor falando para que você aprenda como se faz. E as coisas de Deus são assim. E aí eu peguei o exemplo dessa pessoa nessa noite chorando, desesperada. Não, mas ela não quer ouvir, ela quer agir, ela quer ir atrás da pessoa, ela quer fazer... Ela tem que esperar. O ser humano precisa entender que nós temos que aprender a esperar em Deus. Se nós pegarmos aí agora a Bíblia e fizermos um passeio na Bíblia, nós vamos ver que todos que passaram por esse processo desse tempo da promessa, primeiramente eles ouviram. Abraão ouviu Deus falando, ó, você tem fé em mim? Entrega ele lá. Davi ouviu Deus falando. E aí as pessoas ficam nessa coisa de querer fazer, e aí eu mesmo pergunto, e eu deixo uma pergunta aqui. O que é que impacta você? O que é que chama a sua atenção? É aquilo que você vê, que você quer sair correndo para pegar, ou é aquilo que você sonha e ouve? Você ouve e sonha com aquilo, um dia eu vou... O que te impacta? Sabe, o que faz a diferença? A Bíblia nos ensina que o que impacta é a palavra de Deus, é o saber ouvir Deus falando conosco, para que Ele venha nos orientar de como nós vamos agir para chegar naquilo ali. É Ele que nos capacita. Para você ser capacitado, você precisa aprender a ouvir. Se a gente não começar a aprender a ouvir, nós não vamos saber praticar. Qualquer profissão, qualquer área da vida, um médico não começa operando ninguém, ele começa numa sala de aula ouvindo. Primeiro ele escuta. Você pega os primeiros períodos de uma universidade, você pega primeiro, segundo e terceiro período, a maioria é matéria só teórica. Você está na sala de aula ouvindo. Você começa a prática, o que eles chamam de estágio, lá pela metade do curso. É o curso. O início do curso da vida é aprender a ouvir. Sabe, vamos pegar os evangelhos, vamos dar uma passeada assim na Bíblia rapidamente. A gente pega nos evangelhos uma história muito linda, a multiplicação dos pães e dos peixes. O que Jesus fez antes de começar a servir aquela multidão?
O texto vai dizer que ele mandou o povo se assentar. Ele não serviu ninguém enquanto estava aquela, vamos dizer assim, aquela bagunça, um em pé, o outro para um lado, o outro... Não, todo mundo sentou e a Bíblia diz que todo mundo sentou em ordem. Ordem. A Bíblia fala sobre isso, ordem e progresso. Primeiro vem a ordem, depois vem o progresso. Primeiro você aprende, primeiro você ouve, primeiro você fica quietinho, sentadinho ouvindo. Depois você começa a progredir. Por isso eu deixo essa pergunta, o que impacta a sua vida? É o que você vê que atrai os seus olhos? Ou é o que você escuta para que você entenda se aquilo ali é de Deus para a sua vida ou não? O que impacta você? O que te impacta? Não é? As pessoas têm essa mania, não, só serve se for o Joãozinho, não, só serve se for a Mariazinha. É aquilo ali que te impacta? Ou é justamente você ficar quietinho e falar assim, e agora, Senhor, o que eu vou fazer para mudar minha vida? O que o Senhor pode fazer? O que o Senhor vai me orientar agora? O que eu devo fazer? Como eu devo agir? Como eu devo falar? O que deveria de fato impactar a nossa vida é justamente isso. É como a história da viúva e do azeite. O que o profeta falou com ela depois que ela pegou todas aquelas botijas? Ó, entra no seu quarto, se tranca e tenha um a sós com Deus. Para quê? Justamente para ela poder ouvir a orientação do céu. Tudo bem, Deus já tinha usado o profeta, glória a Deus. Mas ela precisa da orientação concreta de como ela iria agir ali. Para que ela não fosse no lugar errado, no momento errado. Porque se você toma a frente de Deus e você vai para aquela bênção, mas não é o momento, você acaba estragando tudo. Você joga tudo para o alto. Ou como pessoas que falam, não, pastor, eu orei, Deus não falou comigo não. Você orou, mas você orou o quê? Não, eu orei essa noite, mas Deus não falou nada não. E você acha que Deus vai falar no mesmo dia com você? Ou você acha que Deus não sabe muito bem que você é uma pessoa ansiosa e que Ele não vai falar no dia seguinte com você? Deus não trabalha no meio da ansiedade, não. A gente volta lá da multiplicação dos pães e dos peixes, pode sentar todo mundo. Né? Arreia o seu acampamento e espera Deus agir. Ah não, porque Deus não falou nada, mas você nem começou o propósito. A pessoa ora um dia, chega no dia seguinte, não, eu não quero mais porque Deus não falou nada. Você não tem noção de que não é no dia seguinte. Deus pode falar no dia seguinte? Pode. Mas se Ele conhece o seu coração, sabe que você... Não, Ele tem que falar, porque se for Ele vai me avisar amanhã, vai mostrar amanhã, vai usar a vida amanhã. Não vai, não vai. Você pode fazer o que for, não vai. Existe um tempo, não só no propósito de Deus, mas existe um tempo para Deus falar conosco. Tem um tempo de ficar mudo. Jó ficou um tempo lá sem ouvir a voz de Deus, mas ele continuou lá. Eu estou aqui porque o Senhor me botou aqui. Ele ficou um tempo sem ouvir. Fica um tempo sem ouvir e às vezes Deus até dá aquele apagão um bom tempo para você aprender. Pega a história aí de Zacarias e Isabel. Quando o anjo chega de frente a ele, dizendo que ele seria pai de João Batista, ele avançado de idade, Isabel avançada de idade e estéril, ele começa a duvidar, o que o anjo faz com ele, o que Deus faz com ele? Deixa ele surdo e mudo, porque senão atrapalha a bênção. Então assim, se você pede e você não consegue esperar, você ainda atrapalha o agir de Deus na sua própria vida. E às vezes a gente não entende isso, às vezes a gente acha que Deus precisa de ajuda, mas Deus não precisa de ajuda. Deus, Ele é soberano, Ele vai fazer no tempo dele. Não adianta querer dar ajudinha. Então, está demorando muito. Jesus esperou 30 anos. Caleb e Josué esperaram 45 anos. Davi esperou 18 anos. E aí? E aí o povo de Deus acha que Deus tem que fazer amanhã. Porque o Deus do milagre tem que fazer amanhã. Ele faz, se Ele quiser fazer amanhã, Ele faz. Mas é justamente o tema, é o impacto. O que te impacta? Te impacta aquilo que você quer receber? Ou te impacta você sabendo que a palavra de Deus vai chegar nos seus ouvidos no momento certo? E aí sim, você irá alcançar aquela promessa e não para aquilo te impactar. Você vai impactar outras vidas com aquilo, pelo seu testemunho. Então assim, o que deve ser impactante, pelo menos para mim, é isso. É ouvir a voz de Deus, obedecer e quando eu receber a pessoa sentir, não, tem uma essência, tem algo diferente na sua vida.
Tem o Espírito Santo. O que impacta a sua vida? Impactados para impactar, né? Impactados para impactar. Sim, sim. Mas o processo, eu estou copiando aí, é saber ouvir o som do céu. Tem que saber ouvir o som. Está na Bíblia. O som que vem. Não sou eu que estou falando, é o que está escrito na Bíblia. De repente vem um som de um vento. Eles não sentiram, eles ouviram. Sim, isso é muito forte. Ouviram, e olha como é que o texto termina. Encheu a casa dos que estavam assentados. Ou seja, eles ouviram o som de um vento, que diz o texto que é veemente, impetuoso, ou seja, um vento forte. Vamos pensar, veemente, impetuoso num furacão. Vem aquele vento... Estremeceu aquele tornado, isso. Mas por que encheu a casa? Porque eles continuaram assentados. Eu quero crer que se porventura eles tivessem levantado no desespero, o que é isso que está acontecendo lá fora? Vamos lá ver. Eles vão perder. Você perde a sua bênção. O desespero faz você jogar fora, de repente, aquilo que Deus já está prontinho ali. Igual os pães e os peixes, já está na bandeja de Jesus assim, ó. Ele estava lá com a bandeja, aquela multidão, né? Quando eu leio esses textos, eu fecho o olho e eu me imagino dentro da história, né? Ele lá na frente, aquela multidão assim, ó, 15 mil pessoas lá na frente dele, todo mundo assim, como é que é, o que ele vai fazer? E ele, olha, o que ele faz primeiro? Ele agradece, graças eu te dou. Ele ali em tese não tinha nada, mas ainda assim ele agradeceu. O que impacta a sua vida? Você não tem nada, mas você é grato a Deus? É o que você falou, o que impacta? É aquilo que você está vendo ou o que você está ouvindo? Porque nessa multiplicação aí, você olha, você vê 5 pães e 2 peixes só. Que não dá para nada. Uma multidão de pessoas. Se for olhar, o texto fala de 5 mil pessoas, só que naquela época mulheres e crianças não eram contadas. Então, vamos crer que tinham 15 mil pessoas ali. Isso aí. Segundo o escritor judeu José, tinham 15 mil pessoas naquela multidão. Então assim, e aí? 5 pães e 2 peixinhos dá para quê? Para nada. Mas de qualquer maneira impactou por quê? Porque eles estavam primeiro ouvindo o que Jesus ia fazer com aquilo ali. Né? O que vai acontecer? Vamos ficar quietinho aqui para a gente ouvir, porque o cara está lá longe, eu preciso ouvir. Né? Preciso ouvir. Todo mundo sentou e ficou quietinho. E veio um som veemente. Veemente, impetuoso, pensa num furacão. E eles estavam dentro da casa. Eles estavam ali reunidos no mesmo lugar, no mesmo propósito. Isso aí, com a mesma visão. Com a mesma visão. Não sabiam de que forma aconteceria. Ou se iria acontecer alguma coisa. Né? Nem o dia. E nem a hora. Eles estavam debaixo de uma obediência. Isso aí. Porque tem muitas pessoas que querem receber um impacto da parte de Deus, mas da maneira que ela imagina. Da maneira que convém. Ou da maneira que convém, né? Não, eu quero que Deus faça assim comigo. Desenhou, né? Assim. Desenhou, né? Você desenha a conjectura, isso aí. E Deus não vê como vê o homem. Então ele não vem pelo nosso caminho. E é onde vem a frustração dessa pessoa, que muitas das vezes, você está trazendo essa palavra agora, e essa pessoa está ouvindo aí, a palavra ainda não terminou, e a pessoa está ouvindo essa palavra aí e está sendo impactada agora. Amém, eu creio. Né? Eu creio nisso. E essa pessoa precisa aprender a ouvir pelo que eu estou vendo aí. Deixar de olhar e passar a aguçar mais o ouvido. Deixar de olhar e deixar de ouvir o que os outros falam. Porque às vezes você vai muito assim, não, eu já conversei com fulano é meu amigo de anos, fulano falou para eu fazer isso. Ah, então fulano agora é Deus. Não estou dizendo que Deus não possa usar nenhuma vida, não. Ele usou uma mula, se ele usou a mula, ele usa qualquer um. Agora, para determinadas situações, não é essa coisa de eu vou correr e vou perguntar a fulano o que fulano acha. Não, você tem que perguntar para Deus. O fulano não pode impactar a sua vida, a palavra do fulano não pode impactar assim a sua vida. Porque quando a pessoa se impacta por palavra humana, ali na frente vai vir a decepção. Vai, porque ela está se prendendo a uma coisa material. E tem muita gente. O ser humano é falho. Mas, pastor Gustavo, sabia que tem muita gente que está culpando a Deus o que ele ouviu do homem. Sim. E não ouviu de Deus. Porque acha que foi Deus que falou, porque o fulano também é da igreja. E essas pessoas estão frustradas e não estão mais
na igreja, não estão mais no tempo adorando a Deus, estão culpando a Deus e às vezes até nos assiste com uma certa, como que eu posso dizer, rejeição. O quanto deveria estar ouvindo o som. Isso aí, porque acaba colocando todo mundo numa bolha e acha que são todos iguais. Porque um falhou, porque você agiu errado, não foi nem porque a pessoa falhou. A pessoa de repente falou com você porque gosta de você e te considera. Mas o erro foi seu em ter procurado o homem, você não procurou. Eu vejo um problema dos dois lados, né? Já que o programa é para impactar, na verdade, a gente aqui impacta aquele que está às vezes caído, mas também aquele que se julga estar de pé, mas às vezes está caído. E ele julga estar de pé e traz palavras para as pessoas e derrubam pessoas que antes estavam de pé, mas ouviu ele que aparentemente estava de pé, mas estava caído. E ele falou como se Deus tivesse falado. E daí é um grande problema. Então as pessoas precisam também medir aquilo, né, que está falando e se realmente o Espírito Santo de Deus está lhe dando aquela autoridade para falar, para transmitir aquela palavra. É isso aí. E eu vejo que tudo parte de um som. Tudo parte de uma segunda Bíblia, que tudo você parte de um disse som. Foi ali que a igreja avançou, mas ela teve o início e de repente ouviu-se. Tudo parte de um som. Deus criou os céus e a terra. Deus criou os céus e a terra e de repente ele olhou e disse o quê? Haja luz. Isso então foi um som. Tudo começa com... Não, o mistério é muito profundo, é muito forte, porque as pessoas estão perdendo por não querer ouvir. Por não querer ouvir, isso aí. Aí eu me reporto rapidamente às 10 virgens. E de repente ouvi um clamor. Aí vem o noivo. Isso aí. Aí vem o noivo. É isso aí. É isso aí. É estar atento para ouvir. E nós vemos ali que a igreja avança de uma forma maravilhosa. Para a glória de Deus. Esse texto vai relatar ali como que a igreja cresceu, tudo em comum. Né? Tudo é através do som. Ó, clame a mim e responder-te. Você clama e anunciar-te coisas grandes e firmes que não sabe. Ou seja, quando você clama, ele também ouve. Ele ouve. E ele vai falar com você. Eu tenho que ouvir. Isso aí. Tudo na Bíblia é o som. Toda promessa, primeiro você tem que ouvir. Você ouve e fala, depois você começa a agir. Pergunta aí, eu não vou perguntar não, vou deixar você perguntar. Pergunta para essa pessoa se ele está ouvindo o som realmente. Mas isso é uma realidade, povo de Deus. Será que nós, eu me incluo nisso também, será que nós estamos verdadeiramente prontos, não digo nem ouvido, pronto para parar um pouquinho e esperar Deus falar? Sem essa coisa, sem essa precipitação de que, eu fiz isso essa madrugada e Deus não falou comigo. Se você ficar nessa ansiedade, ele não vai falar e você vai achar que aquilo não é de Deus e aquilo de repente é de Deus para a sua vida e você já atropelou tudo e você está jogando fora a sua bênção. Então assim, será que nós vamos conseguir? Será que você consegue sentar um pouquinho e ficar quietinho esperando Deus falar? Porque eu tenho certeza que na hora certa, na hora que você descansar o seu coração, ele vai falar. Porque, conjecturando e voltando a esse texto da multiplicação dos pães e dos peixes, eu quero entender que quando Jesus pede para o povo se assentar, é aquela coisa assim, arreia o seu acampamento, começa a esperar Deus falar e Deus agir na sua vida, para de querer ajudar, para de querer ser ansioso, para de querer ser afoito, para de querer ser precipitado. Sabe, para de dar ouvido de repente a pessoas que não estão sendo nem usadas por Deus para dizer para a sua vida que aquilo não é de Deus. Porque às vezes a coisa não está acontecendo, porque é o momento de assentar e agora esperar Deus agir. Isso, sim. Porque a gente olha ali que a informação chega. Tem uma parte que é nossa. Cabe a nós fazer. Cabe a nós fazer. Tem um menino aqui que ele tem 5 pães e 2 peixinhos. Bom, agora é com o Senhor. Isso. Mas tem gente que às vezes passa desse limite. Mas você vê que naquele momento ainda teve uma pessoa que duvidou. E Filipe olhou para ele e falou assim, o que é isso para tanta gente? Já começa a entrar o empecilho.
São vozes que Assim, não podem ser são ouvidas, né? Exatamente. É um leque. É um leque. Dentro da igreja tem vozes no nosso meio que não são feitas para ouvir. Oh, glória a Deus, é isso que eu Tem ia vozes dizer. no nosso É meio isso que eu que ia você dizer. não precisa ouvir, você não tem que ouvir. Não tem que Existem, ouvir. glória a Deus. Existem vozes que não podem ser Claro, ouvidas. não, porque atrapalha a sua bênção. Isso que eu estou falando. Porque tem gente aí que está ouvindo tudo, né? É. Agora, e aí pega as coisas, entendeu? Porque o ouvido, ele é uma coisa maravilhosa, né? Você ouvir o dom de ouvir é muito lindo. A Bíblia chega a dizer, ouve tudo e retém o que é bom. Isso aí é um filtro. Tem que Cria-se um ter, filtro. tem que ter. Um discernimento. Verdade, nós estamos aqui gravando. E nós estamos aqui, um exemplo aqui, se tem uma plateia, por exemplo, aqui, pode falar alguma coisa dali para cá. Ou seja, nós não temos como impedir, porque nós não temos a onisciência de saber que a pessoa vai falar e pedir o silêncio antes que ela fale. Mas quando a gente ouve tudo, a Bíblia está dizendo, ouve tudo, é porque você não tem jeito de limitar isso aí. Mas você tem jeito de filtrar. Sim, retém só o que for bom para você. Isso aí. Então tem pessoas que estão pegando tudo, sabe? A palavra é boa naquele momento, ele não fala assim, Senhor, verdadeiramente é isso? Porque tem muita gente que está dizendo sim para muita gente quando Deus está dizendo não. Está dizendo não. É isso aí. É isso aí. E tem muita gente dizendo não quando Deus está dizendo às vezes sim. É porque a pessoa, na maioria das vezes, está cega espiritualmente. Então ela não vê e não ouve nada. Não consegue. Não consegue. Porque ela cria aquela coisa assim, aquela expectativa no outro. Não, é porque tem que ser o fulano. Se não for o fulano, não serve. Daí é o perigo de colocar pessoas no lugar de Deus. De Deus. Exatamente. Ao invés de Deus falar, não. Ao invés de parar para conversar com Deus, para Deus falar, não. Vai pedir oração para não sei quem, porque não sei quem vai falar. Não sei quem vai falar, é Deus que vai falar. É verdade. É Deus que vai falar. Deus fala com você, como fala comigo. É porque quando você tem um problema, é comum procurar ajuda. Normal, e você tem que procurar, mas tem que ter sabedoria, Isso, tem que saber quem você procura. Isso, ô rapaz, você está na ligação Você tem que saber. Você está na ligação tremenda. Você tem que saber quem você procura. Porque parece que você já sabe onde eu quero chegar. É comum, né, pastor Gustavo? A pessoa que está passando por problema, procurar alguém. Porque quando a pessoa não procura, sofre mais. Muito mais. E agora o problema tem que saber quem procura. Porque quando eu estava falando aqui, eu estava pensando na mulher que o filho estava morto. Né? A Sunamita lá. O filho morto. E ela sai e vai ao homem de Deus. Isso aí. Porque quando a pessoa tem um problema e fala assim, eu vou procurar alguém. Ela vai procurar um homem de Deus. Isso aí. E se ela procura um homem de Deus, o que ela vai ouvir é da parte de Deus. Sim, de Deus. Veio do alto. Mas se ela, no meio do caminho, encontrar um Geazi, se no meio do caminho encontrar um filho de Belial, ela vai escutar o que não é para escutar, vai fazer aquilo ali e vai piorar a situação. Vai dar errado. Vai dar errado. Mas é isso aí, você sabe quem você procura. Você tem que ter esse discernimento. O que o centurião de Cafarnaum fez? Ele foi procurar quem? Quando o servo dele estava lá doente? Jesus. Ele poderia ter procurado qualquer outro funcionário dele. Não, ele foi até o cara. Eu vou lá no cara. Eu não sou digno que entre na minha casa. Mas ele ouviu Jesus falando, basta uma palavra, vai lá que seu servo está curado. Ele ouviu, ele foi até, olha só. Olha o texto que a gente leu, ele ouviu, ele foi até o homem de Deus e o homem de Deus deu uma palavra. E bastou para ele o que ele ouviu. Bastou, claro. Ele escutou quem falando? Porque o que ele ouviu, veio do alto. Ele não viu nada, ele não levou nada. Não precisou, não precisou gravar, não precisou escrever nada. Ele levou uma ouvido. Palavra. Então, e ele chegou lá com os ouvidos para Jesus aqui, ele ouviu, ó. Vai lá então, o teu servo já está curado. E aí? Ele foi no homem de Deus, cara. E ele ouviu o homem de Deus. O problema é que as pessoas hoje estão tão ansiosas e tão egocêntricas que não, só serve um, só serve outro, tem que ser eu faço, eu aconteço, e você não vai conseguir. E não adianta. E se um homem de Deus ou uma mulher de Deus chega e repreende essa pessoa, a pessoa para até de falar com você.
que não gosta de ser confrontada. O confronto machuca. Não, mas aí começa. Vira seu inimigo, né? Porque você fala a verdade. Você fala, você está errado, você está procurando quem você não tem que procurar. Você tem que procurar isso aqui, ó. É isso aqui. Aqui, ó. É aqui que você tem que procurar. Aqui tem que ser. E a gente olha, a gente olha assim e é por isso que esse programa ele chama Impacto. Porque a gente quer privar aqui em trazer o conteúdo que a palavra tem. Né? Porque tem muita gente que ela quer receber a bênção de Deus, mas às vezes antes de receber a bênção de Deus precisa haver um conserto, né, em alguma parte. Claro. E tem muita gente que não fala essas coisas, não quer impactar, mas é justamente isso que a pessoa precisa ouvir. Ela precisa, porque eu preciso ser confrontado dentro do meu problema. Claro. Se eu estou fazendo errado, eu trabalho para você. E eu estou agindo errado dentro da sua empresa, eu preciso ser confrontado com a verdade. Exatamente. Porque se eu não for, eu vou continuar errando. Você vai continuar. Então, e quando aí você... todo o corpo que está em volta vai pagar o preço. Vai. E quando você vem a mim confrontar comigo no meu, me impactar dentro do meu eu, você não vem como meu inimigo. Não, claro. Você vem como meu amigo. Sim, para te Porque ajudar. o inimigo não vem avisar que eu estou errado. Claro que não. O inimigo ele vai deixar para ver com que eu caia. Daqui a pouco ele não vai estar mais aqui na empresa. Daqui a pouco ele vai sair fora, ele está fazendo errado. Não, quando alguém vem falar, é justamente porque quer ver o meu bem. E tem pessoas que parece que ficam tão cegas, não conseguem ouvir e entender, e pega aquilo como se fosse um inimigo. Tem gente que chega a falar que é até inveja. E às vezes não é, às vezes a pessoa está querendo trazer um alerta para aquela pessoa, né? E esse programa está aí para isso, para impactar a sua vida, impactar a nossa vida, né? Eu estou aqui hoje sendo impactado pela palavra, né? Aprender. Quando eu prego, quando eu falo, primeiro corta em mim a espada para depois cortar no outro. Aprender a ouvir um pouco mais, né? Aprender a ser mais... Que às vezes a gente esquece, né? Aquela questão, né? Daquela sensibilidade, de ouvir, né? Ouvir prestando atenção. Não é aquela coisa entra por um lado e sai pelo outro. Não, eu carrego um negócio comigo sobre a sabedoria. Eu acho que o sábio, ele não é só aquela pessoa que sabe muito, porque hoje na sociedade que nós vivemos, né, quem tem muito espaço, muito lugar, é quem sabe muito. Mas, pela palavra, pelo que eu vejo, o sábio ele pode ser uma pessoa que não sabe quase nada. Mas o que ele sabe é o suficiente para impactar a sua vida, para mexer com a vida do outro. E o verdadeiro sábio é aquele que sabe ouvir. Porque é uma das coisas importantes saber ouvir. Nós estamos falando porque eu sou bacharel, um exemplo, né? Eu não preciso ouvir o pastor Isaías, porque tudo que ele vai falar eu já sei. Bom, esse é o sábio soberbo. Sim. Porque até mesmo de pessoas. Hoje na rede social a gente vê pessoas indoutas completamente, mas trazem uma palavra tão profunda. Sim, Deus purinho falando. Aí você olha e fala assim, olha que coisa maravilhosa, né? A pessoa não tem formação, não tem grandes formações, mas é o Espírito Santo que capacita aqui, ó, para falar do amor de Deus. É o Espírito Santo que capacita. É isso aí. Né? Então, assim, eu louvo a Deus pela sua vida, né? Louvo a Deus por esse programa. Nós estamos aí, a Viva TV, é a sua primeira vez que você vem aqui na Viva TV, né? Na verdade, já devia ter vindo, foi falha minha, você já se colocou à disposição, mas tudo é no tempo de Deus e aprove Deus o dia de hoje, e Deus vai nos dar outras oportunidades, né? Para nós estarmos aqui. E nós estamos aí chegando ao final de mais um programa, e com certeza a palavra de Deus, através do servo dele, falou ao seu coração, porque falou no meu, falou no nosso que estamos aqui, e o Espírito testifica, não é verdade? E que você não venha desprezar essa palavra, venha guardar no seu coração e venha remoer ela, ficar remoendo, porque o Espírito Santo já falou com você.
você já sabe aí aonde você foi impactado e que o Senhor possa trazer a vitória sobre a sua vida. Não é verdade, pastor? É verdade, é verdade. Eu quero te dar a oportunidade de despedir dos nossos espectadores aí e eu faço o fechamento desse programa para a glória de Deus. Amém, glória a Deus. Queridos, mais uma vez eu me sinto honrado por estar aqui, mais uma vez eu glorifico e exalto ao nome do Senhor pela vida do pastor Isaías, da sua esposa, de toda a sua família. Que Deus possa ter impactado você com essa palavra, que o Espírito Santo de Deus possa te incomodar, não só com essa palavra, mas que você possa verdadeiramente se humilhar diante dele, que você possa verdadeiramente abrir o seu coração para Deus e pedir para que ele abra os seus ouvidos, para que você consiga ouvir Deus falando, para que você consiga receber de Deus aquilo que ele tem para a sua vida, tá? Então que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, graça e paz. Deixa a sua rede social. Vou deixar a minha rede social, PR Gustavo Pérez Oficial. @PR Gustavo Pérez Oficial. Estou lá no Instagram, é só seguir, compartilhar, marcar os seus amigos, porque tem palavra de Deus ali para a sua vida. Nós estamos aí, você para nos achar, é só digitar aí Viva TV Mais, Instagram, Facebook, YouTube, e você vai achar. Vai lá, dá o joinha, se inscreva se você não é inscrito, e nós vamos terminando aqui. Que o Senhor abençoe a sua casa, abençoe a sua vida, seus negócios, para a glória de Deus. Amém. Muito obrigado. Amém. Graças a Deus.